pouco enche de novo. Posso começar, pessoal? Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o João Paulo, Marcelo. Geralmente, quando o jogador que vem dar a entrevista, ele geralmente vai ser titular. Eu queria que você me garantisse ou me desmentisse. Tá certo isso? A gente pode também, estrategicamente, mandar alguém para confundir um pouco o adversário, né? Mas o João Paulo tem chance, sim, né, de jogar, ainda não definir o time. Temos dois treinamentos ainda e ele já está recuperado fisicamente. É um jogador que eu gosto muito, tem um bom passe, tem um chute fora da área. Mas vamos formar o melhor time para que a gente possa entrar forte nesse jogo extremamente difícil contra o Santos. Qual a melhor maneira de enfrentar o Santos? Jogando o Couto Pereira e precisando de vitória, Marcelo, já que a equipe vem de uma derrota, né? Então, em casa, tem que recuperar esses pontos perdidos fora. Justamente o Campeonato Brasileiro é importantíssimo você ter um aproveitamento maior em casa. Para isso é preciso ter um time forte que possa impor uma condição ao adversário. E o jogo do Santos ele é muito difícil porque o time do Santos é muito técnico, é um time que já tem um entrosamento de 2, 3 anos praticamente com a maioria desses jogadores. E uma coisa é certa, a gente não pode deixar o Santos com a bola o tempo todo. Tem que ter uma marcação forte para que com a bola a gente possa impor a nossa condição. Marcelo, o Curitiba ainda não oficializou, mas né, o Kleber chegou ontem do Santos, o Longini também já fechou. Queria que você, por favor, comentasse sobre esses dois jogadores que são posições que você tinha pedido, né, zagueiro e meio campo. O que eles podem agregar, que você imaginou o Curitiba? Pois é, nós estávamos aí especulando em relação a essas duas posições, pontualmente. Eu acho que eram duas posições que precisávamos, né? Os zagueiros recebem muitos cartões, ficam fora e alguns até por lesão também, e um meia, né, articulador, um jogador que possa fazer o trabalho ali de armação do time e entrar na área para fazer os gols. E optamos pelo Kleber, pela experiência que ele tem. Ele foi muito bem na Ponte Preta, posteriormente no Corinthians e fez uma carreira fora do país. Não estava jogando frequentemente no Santos. Eu acho que ele pode ter a oportunidade de nos ajudar aqui, se ajudar também voltando ao mercado. E o Longini já conhecia jogando e as informações, as referências são muito boas. Todos os dois estão vindo com muita vontade de jogar no Curitiba. Eu tenho absoluta certeza que vão encaixar bem aqui no nosso elenco. Marcelo, ainda sobre o Kleber, né? Levantou ali uma questão sobre a situação física dele, né? Foi algo que foi analisado antes da negociação, durante o processo, se ele tem esse problema no joelho ou se é algo que não implica, né, ele não poder jogar? Foi sim. Ele teve uma contusão no início do ano, mas pelas informações, as referências, ele se recuperou totalmente. Estava à disposição do Levi Coupe lá no Santos, só não estava jogando porque por uma preferência do técnico. Então, a gente espera que ele possa vir com toda a aptidão física e com a experiência e a técnica que tem, e aí, naturalmente, ele vai acrescentar aqui para a gente. Marcelo, você falou ali a respeito do João Paulo, queria que você falasse, não sei se você já tem definido, ou pelo menos como ideia, mas você tem a volta do Anderson, que pelo que a gente acompanhou na quarta-feira está se apresentando bem nos treinamentos, embora fisicamente abaixo dos demais. E para o lugar do Rildo, se você já definiu alguém, você já tem o time em mente, já tem isso definido ou ainda vai esperar? Não tem definido. Eu fiz algumas experiências aí no treinamento, principalmente de ontem. Foi mais um treinamento a pronto, um treinamento tático. Fiz 2 ou 3 situações e jogadores aí que estão também buscando oportunidades, estão se apresentando bem nos treinamentos. A gente testou, temos mais um treinamento hoje para definir. Esperamos que, na verdade, seja um time bem equilibrado, né? Um time que possa ter uma condição de marcar, mas um time que possa estar atacando e agredindo sempre o time do Santos. O Santos é um time que joga muito, mas também às vezes deixa jogar, então nós temos que aproveitar de tudo isso, mas principalmente marcar muito o time do Santos.
Marcelo, o Santos está numa sequência boa aí, sem perder, né? Se não me engano, são 10 jogos no Brasileiro, ainda com mais 2 da Libertadores, seriam 12 jogos. Como que é enfrentar um time tão embalado e tão confiante, né, também? Porque essa sequência realmente traz confiança para o elenco. Pois é, o Santos tem um ótimo time com um excelente treinador também e vem de uma fase muito boa. Os momentos assim de dificuldade é que nos permite também a superação, né? Recentemente nós tínhamos um jogo desse tipo no Morumbi e a gente chegou e conquistou a vitória. Estamos num processo aí de acertar o time, algumas lesões atrapalhando um pouco, mas é a confiança e o comprometimento de todos e aí quando tem esse bom ambiente, a gente não precisa temer ninguém. Saber que é difícil esse jogo, mas não precisamos temer nada. Marcelo, com relação ao William Matheus, a gente estava lá no treino de quarta-feira quando ele acabou sentindo o tornozelo, foi até carregado por alguns membros da comissão técnica. Como que está a recuperação dele? Ele tem chance de treinar hoje, amanhã? Ou depende exclusivamente desses 2 treinamentos para ver se ele vai estar de fato à disposição no domingo? Pois é, depende desses treinamentos. O pé dele não está muito inchado, mas afetou um pouquinho ali no tornozelo. E depende da reação dele em relação a essas 2 sessões de treinamento. É um jogador que estamos com a esperança de contar para domingo. E, não sendo assim, a gente vai colocar o Carleto. Marcelo, nesse Campeonato Brasileiro, raramente estamos vendo goleada, é um campeonato que está bem equilibrado, e quem sai na frente, depois o adversário tem muita dificuldade, às vezes, para empatar, até virar um jogo, são poucas viradas, né? Então, pensando dessa maneira, hoje a preocupação é muito mais de não sofrer o gol, jogar por uma bola, de repente, ir lá fazer o gol, voltar a se fechar. Como que é o comportamento, os treinadores pensam o comportamento do time, quando jogam em casa e quando jogam fora de casa? Eu não gosto muito dessa questão de o time mais defensivo ou mais ofensivo. Eu acho que quando você tem que ter a bola, você tem que ser ofensivo sempre, né? Chegar com o maior número de jogadores na área do adversário e sem a bola que participe todo mundo. Se tiver de estar em algum momento 10 jogadores atrás da linha da bola ou 11 com o goleiro, tem que ser assim, mas com equilíbrio. Porém, num campeonato de pontos corridos, quando você tem um time já ajustado, o ideal é você impor uma condição mais de iniciativa e imposição dentro de casa e criar estratégias próprias para fora de casa, dependendo do adversário. Ou seja, se você vai jogar com um time que não vai disputar o título, você tem que ter uma condição, de repente, mais de buscar um resultado fora, e não sendo assim, você tem um equilíbrio para, em circunstâncias mais difíceis, de trazer pelo menos um ponto. Marcelo, domingo você completa um mês aqui no Curitiba, desde que o clube anunciou a sua volta. Tem 2 vitórias, 2 derrotas. Que tipo de balanço que você faz nesse primeiro mês aqui de volta a casa? E também aproveitando o Kleber, né? Ontem teve essa vitória do Curitiba, que ele vai voltar no jogo do Vitória, né? Não volta agora domingo, mas volta no próximo, que representa para você já poder contar com ele daqui a pouco. Na verdade tem menos de um mês, né? Eu cheguei aqui no dia 25, mas eu não avaliaria as 2 derrotas e as 2 vitórias. Eu diria que estamos num processo de acertar o time. Curitiba tem um elenco até numeroso, mas não tem um time assim definido, ou por contusões, ou por essa suspensão de jogador da categoria do Kleber, né, que faz muita falta. Então, nós estamos no processo de acertar o time. Eu queria estar, independentemente de ter pontuado ou não, de estar com o time já mais ajustado. Então, esse é o foco no momento, a concentração de acertar o time, né? E com a volta de jogadores aí importantes, isso vai se tornar mais fácil. Acho que o Kleber faz muita falta ao Curitiba, já demonstrou nesses últimos anos aí que é um líder, é um jogador que sabe fazer gols, que prende a bola e ele tem uma influência positiva em relação aos demais jogadores. Esse